Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperniandi. Meu nome é Daniel, tenho aqui comigo a nossa querida doutora Léa Rosa, a nossa querida presidente da Comissão de Direito Imobiliário, aqui da nossa OAB Atibaia, a 69ª subseção. É uma honra, doutora, tê-la aqui Obrigada. conosco e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a tua área de atuação, que é direito imobiliário, correto? Correto. Perfeito, doutora. Doutora, já queria entrar no assunto, que é legal que as pessoas que vão nos assistir, né, eu costumo falar que o nosso podcast é feito por advogados para advogados, né, e tem muitos colegas que não sabem como atuar em algumas áreas do direito, alguns são recém-formados, ou outros pela ignorância por não conhecer da matéria. Eu sou um deles, tá? Então não me julgue. Você que está nos Imagina. assistindo também não me julgue. Doutora, queria saber a respeito da busca do imóvel ideal, né? Investimento para uso próprio. Me fala uma coisa, doutora, a pessoa que vai comprar um imóvel, qual é o cuidado que ela tem que ter? Ela tem que procurar um profissional da área, basta um corretor de imóveis, procurar uma assistência judiciária. O que que a doutora indica para essa pessoa que está buscando, uma assistência na área do direito imobiliário? Bom, Daniel, o que eu recomendo é que procure sempre um profissional. Não importa no primeiro momento se for corretor de imóveis, ou advogado, ou até um engenheiro, um arquiteto, porque às vezes a pessoa está com ideia de construir do zero. Então ela procura um lote e ela Uhum. precisa saber se aquele lote é possível fazer o que ela deseja, né? A gente indica um estudo de viabilidade nesse caso, porque às vezes a pessoa quer construir imóvel residencial e o local não permite, ou vice-versa. Então, o Uhum. importante em primeiro momento é que seja um profissional, uma pessoa que esteja qualificada, que esteja no mercado, que possa realmente dar as primeiras bases dessa busca do imóvel. Legal, doutora. E me fala uma coisa, eh a questão de fazer a aquisição da propriedade, porque hoje em Atibaia, né, a nossa realidade hoje é a seguinte: existem imóveis imóveis, desculpa, imóveis que estão à venda, que tem escritura, escriturado, tudo bonitinho, que você consegue adquirir a propriedade. Existem muitos imóveis irregulares, que é a cessão de posse, né? E qual é a dica da pessoa, por exemplo, vai comprar um imóvel, o imóvel está muito barato, ela tem que buscar, ver as certidões, ir um cartório. Vamos supor que ela está em fase preliminar, ela ainda não contratou o profissional, né? Ok. Qual o meio que uma pessoa consegue pelo menos ver se realmente aquele que está vendendo realmente é o proprietário? De que forma seria, poderia dar uma luz para essa pessoa? Sim, claro. Primeiro passo é a matrícula do imóvel. Tá, Às vezes as pessoas confundem a escritura com a matrícula. tá. A escritura é feita no tabelião de notas e a matrícula, ela é onde você vai fazer o registro dessa escritura, né? Uhum. A escritura pode ser lavrada em qualquer tabelionato de notas do país. Não Perfeito. existe uma territorialidade Uhum. para se lavrar a escritura de compra e venda do imóvel. Mas o registro dessa escritura tem que ser no cartório de registro de imóveis competente, que Uhum. cada município vai ter um ou dois, dependendo da quantidade, né? Tem município, se não me engano, Campinas tem 4 registros de imóveis, mas Campinas Bastante. tem mais de 1 milhão de habitantes, Sim. né? Então, se você não sabe, claro, de antemão a matrícula, você vai pegar o endereço do imóvel, pode ir direto no cartório, eles fazem uma busca, aí eles vão tirar essa certidão da matrícula do imóvel, né? E aí sim a pessoa vai conferir se esse imóvel está naquele lugar de fato ou se tem só um lote, porque às vezes a pessoa também vê uma casa linda, maravilhosa, quando chega no registro está escrito um lote de tanto por tanto. Então, às vezes, Uhum. não existe a área construída verbada, né, nesse imóvel, que depois a gente vai especificar mais esse assunto. Sim. Mas o primeiro passo é esse, fazer a busca no registro de imóveis, para ver Entendi, se aquele imóvel é de fato aquilo que a pessoa visualizou e quem que é o proprietário que consta nessa matrícula. entendi. Então vamos lá, vamos supor que a pessoa então ela conseguiu fazer um levantamento prévio, né, foi lá, viu que realmente o Joãozinho é o proprietário, ele tem a intenção de venda,
né, e intenção de compra para formalizar aquele negócio. Beleza, foi a primeira coisa que ele fez. Aí ele vai então atrás de um corretor ou de um advogado especializado na área de direito imobiliário para fazer a documentação imobiliária. Vamos supor que ele procure a doutora, perfeito? Quando ele faz a procura da doutora, é feito um pré-contrato antes da escritura? Há a importância de que se faça um pré-contrato de intenções de vontades para fechar, para depois começar a levantar as certidões trabalhistas, certidões de execução. O que a doutora faria nesse caso, né? É só uma situação hipotética, tá? Foi uma excelente pergunta, Daniel, porque assim, normalmente o advogado, quando ele é procurado, ele tem a expectativa de fechar toda essa due diligence, né? Todo esse levantamento documental Uhum. com a pessoa. E às vezes a pessoa, por má fé ou por, sei lá, por economia, ela às vezes não quer arcar com esse custo, né. Mas tem algumas outras questões também, fora essa questão da má-fé, vamos dizer assim, que eu acho importante documentar. Já teve corretores, por exemplo, que venderam imóveis em zoneamento comercial para fins residenciais. Então, o que eu oriento tanto os colegas quanto os profissionais do mercado, né, como os corretores? Faça uma ficha, né, como se fosse um pré-cadastro. Tá. E aí a pessoa vai colocar tudo o que ela quer. Olha, se for uma residência, eu quero tantos dormitórios, eu quero que seja residencial, uso misto, que está acontecendo muito pós-pandemia, as pessoas Uhum. quererem imóveis que sirva para a pessoa trabalhar e também para ela morar. Aí é importante o profissional conhecer a lei de zoneamento do Sim, município. sim. Mas Uhum. é aquela história, a gente não consegue decorar, e Uhum. agora a gente está aprovando uma lei nova aqui em Atibaia, e vai triplicar o número de zoneamentos. Então vai ficar mais difícil ainda a gente decorar qual zoneamento Tá. permite qual tipo de imóvel. Então eu acho que nesse primeiro momento, o que é importante a gente filtrar a intenção do cliente. Porque a posteriori, caso ele não consiga realizar aquele intento original dele, a gente tem como se documentar e falar assim: olha, mas o senhor que falou que queria o imóvel residencial, né, Uhum. as características XYZ. É por isso que é importante documentar, então. Exatamente. Aham. E também a questão do custo, né? Porque algumas certidões são online, mas a gente tem certidões que são pagas, né? Uhum. Então a gente combinar também como que vai ser pago esse custo. Claro que a pessoa pode fazer, por exemplo, uma cortesia para o cliente, mas eu acho que é importante documentar todas as fases que você pretende trabalhar com esse cliente do direito imobiliário, até a aquisição, se você vai fazer o registro, né? Porque já teve casos de regularização que eu fiz de desdobro, por exemplo, que não estava incluído a parte do registro. E hoje em dia o registro de imóveis, ele além da prenotação, ele às vezes pede para você ir lá fazer alguma Complementação. complementação documental. Uhum. E já teve casos que eu tive que ir 3 vezes ao cartório, né? Porque E às não vezes, é fácil, né, doutora? exatamente, às vezes não Dependendo do lugar que é, difícil acesso, sim. perde a metade do dia no cartório. Sim, exatamente. Então é importante, eu sempre oriento os colegas, principalmente, a Uhum. dividir esse trabalho por fases, Tá. porque fica mais fácil da gente cobrar eventuais, né? Às vezes aparece uma certidão que pode tumultuar o andamento. Então, o Hum. que que você faz? Às vezes vai ter que, por exemplo, você pega uma certidão do cível, mas aparece lá uma execução. Você vai ter que pedir uma objeto-pé. Uhum. E aí vai atrasar um pouquinho o processo. Dependendo do processo, se for antigo, tem que pedir desarquivamento para pedir a certidão de objeto e pé, Exatamente. tem o custo do Tem o desarquivamento custo e o tempo. e Então, o se a tempo. pessoa, às vezes, por exemplo, se ela está com financiamento aprovado, Uhum. ela tem que correr com a documentação, Sim. porque principalmente bancos públicos, essa O prazo é bem tem um curtinho, né? prazo É. curto e pode, às vezes, no caso, até perder uma avaliação, uma taxa, né, que é alta. Uhum. Então, é importante deixar tudo documentado. Como nós trabalhamos com prazos, eu nunca garanto o prazo. Eu sempre falo para o cliente: quando sair o documento X, passamos para a etapa Y. É Uhum. uma dica que eu dou. É legal, muito boa essa dica, porque às vezes o advogado ele coloca no contrato de prestação de serviço lá um prazo. E todos sabemos, né? A obrigação do advogado é de meio, não de resultado. E você garantir um prazo que depende de terceiros ou de fatores que podem mudar a equação da nossa conta Sim, é complicado. sim. Ótima,
Ótima dica para os colegas, muito bom. Doutora, a questão de fraudes imobiliárias, né? Nós já falamos superficialmente sobre isso, mas eu queria falar mais sobre fraudes imobiliárias, tanto que eu já tive causas no meu escritório de cliente que adquiriu posse, e aquela posse daquele terreno, zona rural, já tinha sido vendido por 3, 4, tá? Então, falando sobre fraude imobiliária, como verificar a procedência do imóvel antes de comprar? Quais são os cuidados? Quais são os golpes mais comuns, né? E aí depois a gente vai entrar na questão dos loteamentos clandestinos. Tá joia. Discorra um pouquinho sobre as fraudes imobiliárias. A doutora tem bastante experiência. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parte de fraude, por gentileza. Bom, a questão das fraudes, eu brinco assim, no universo fenomênico, né, do mundo real, não Sim. só do mundo jurídico, existem N tipos de golpe que as pessoas podem imaginar, né? Uhum. Então, assim, todo cuidado é pouco. E aí, quando a gente realmente está fazendo o levantamento da documentação, a gente também tem que verificar a questão, vamos dizer, espacial. Porque às vezes a pessoa se preocupa tanto com o papel, às vezes até um colega que não atua no direito imobiliário, ele fica preocupado com certidão, com matrícula, com espelho do IPTU e esquece de fazer o in loco. De pegar a fita métrica, ir lá e ver se realmente o que está sendo vendido é o que é, Na de fato. verdade, Daniel, hoje os advogados imobiliaristas, nós temos algumas associações, alguns grupos bem fortes de advogados, né, como o IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, né, Uhum. eles orientam até a gente contratar um topógrafo. Porque o que acontece? Hoje, o georreferenciamento é feito por satélites e nas propriedades rurais nós estamos com um prazo que a gente tem que fazer esse georreferenciamento até o final de 2025, né? Tá. Então, isso vai ser uma condição sine qua non para muitas questões, inclusive para se definir se esse imóvel está dentro ou não está dentro de reforma agrária. Então, quem tiver imóvel rural tem que correr para fazer georreferenciamento, porque o cerco está apertando, às vezes as pessoas vão passando, ou os contratinhos, ou vai passando de Uhum. pai para filho, e vai empurrando muitas Tá. coisas com a barriga, né. Mas voltando na questão das fraudes, eu acho que na área rural, às vezes fica um pouco mais fácil de serem cometidas algumas fraudes, por conta dessa questão da amplitude da área, e às vezes você vê uma cerca, mas não tem como saber se aquela cerca, de fato, está no local da divisa do lote, né. Uhum. Por isso que é essencial a contratação desse engenheiro topógrafo ou de um técnico em topografia para que ele faça esse mapeamento. E Uhum. por incrível que pareça, não é um custo muito alto, né? É um custo acessível, depende, claro, do tamanho do lote. Uhum. Normalmente eles pedem até para que se limpe o lote, porque às vezes a pessoa não consegue adentrar para fazer a Nossa. medição, que eles têm que colocar um equipamento. Sim. Mas isso é muito importante para a gente saber também se a pessoa está vendendo o imóvel que ela acha que ela tem, né. Uhum. Porque já tiveram casos que você vai fazer a medição e a pessoa fala assim: "Nossa, mas essa parte não é minha", e tem casos que é para mais e tem casos que é para menos. Sim. Então essa questão do georreferenciamento através da topografia é muito importante, Sim. é um diferencial. Agora, fraude documental, assim, tem N situações. A gente já viu escrituras, inclusive em cidades do ABC paulista, que estão próximas aqui de Atibaia. Eu já tive contato com matrículas, é que eu não quero falar o nome do município, mesmo porque o registrador hoje é um professor muito correto, né? Uhum. Mas de matrículas fraudadas. Caramba. Matrícula, não é nem a escritura, né? E aí o que acontece? A pessoa pega uma certidão, ela tem certeza, tá com o timbre do cartório, endereço do cartório, vamos dizer, com os selos, que antigamente se fazia tudo manual, né, Uhum. e aí a pessoa acredita que aquilo é crível, que aquele imóvel existe, né. Uhum. Então existem até esses tipos de fraude. Então realmente, a gente indica para a pessoa que quer fazer aquisição com segurança jurídica, para que ela realmente contrate um profissional e que ele faça todo esse levantamento. Às vezes, a gente precisa
pegar transcrições que são da época que nem existiam as Nossa. matrículas. Já teve casos de imóveis, principalmente no Nordeste, que tem que ir atrás, às vezes, de sesmarias, né? O que é Sesmarias? Então, são aquelas divisões de terras que eram feitas na época do Império, Nossa. né? Então, tem alguns registros em Salvador, por exemplo, que eles têm, vamos dizer, os livros da época. Caramba. Mas assim, a gente, dependendo da utilidade do que o cliente quer, a gente pode fazer essa busca retroativa por 20 anos, por 10 anos, por 50 anos. Claro que a gente tem que ver a sequência, de proprietários, né, ou de possuidores do imóvel. Porque se você vê que a mesma pessoa está na posse do imóvel há 20, 30 anos, fica muito mais fácil você ter uma segurança. Se ela está se apresentando como vendedor e a documentação tá plausível e está sequencial, né, você consegue casar todos os documentos. E as atas notariais também, Daniel, elas têm servido muito para a questão de vizinhança, né? Então, às vezes, você pode até ficar desconfiado, falar, será que ele está na posse? Porque o profissional, ele não tem como confirmar se a pessoa está na posse, mesmo ela estando com um documento, com uma escritura na mão. Então, se tiver, por exemplo, no uso capião que você comentou, a gente precisar documentar essa posse, né? A autodeclaração, ela fica um pouco vaga, né? Sim. Mas você consegue fazer essa declaração através de ata notarial. Ata notarial. Né? Junto com a É, notificação. aí você pega as documentações que de praxe. Tem energia, pega as contas de energias mais antigas e tal. Mas aquela velha história, né? A gente está no interior, então nós temos aqui uma questão de imóveis urbano e rural, né? Então você vai ter que adequar aquele caso do cliente, né? Mas é muito legal essas dicas, doutora, muito bom. E me fala uma coisa, eu faço assistência judiciária para alguns loteamentos aqui em Atibaia, que viraram condomínios e outras associações de moradores. Condomínio é quando já nasce pronto, bonitinho, né? E a associação de moradores é quando nasceu de forma irregular, e aí tentam depois colocar uma porteira e tentam se organizar lá dentro. Nem sempre dá certo, né? Mas vamos falar sobre loteamento clandestino, né? A pessoa quer comprar um terreno. E qual é o cuidado que ela tem que ter? Uma outra pergunta que eu faço, que é muito legal essa questão. A pessoa está comprando um terreno que é num loteamento, um loteamento que não tem porteira, não tem nada, né? Ela comprou. E a escritura, vamos supor que haja até a escritura, mas não tem lá, por exemplo, a previsão de que ali será um condomínio fechado. E futuramente fecham isso daí. Essa pessoa ela está obrigada a manter-se associada, estar dentro, porque é uma discussão que ferve, né? No nosso dia a dia do escritório. Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, eu vou basear minha opinião na legislação e nos posicionamentos jurisprudenciais, né, do STJ. O que acontece, Daniel? A gente, na verdade, a maioria dos loteamentos, né, de lotes, ou os condomínios, que a gente chama de condomínio fechado, na nossa cidade, por exemplo, nós só temos notícia de um que está dentro da lei com relação a ser tecnicamente um condomínio fechado. Os demais são loteamentos que eles colocaram uma cancela, uma portaria, e tecnicamente eles são loteamentos abertos, né, que as pessoas moram em condomínio e alguns instituem as associações, só que existe, vamos dizer, um deadline, porque em dado momento pode ser que o loteamento tenha sido regularmente constituído perante a lei de incorporação imobiliária, ou pode ser que ele tenha sido, vamos dizer, clandestino e ao longo do tempo ele passou por uma reurbanização e foi legalizado também. Isso está acontecendo, inclusive, em Atibaia. Todo ano, é um processo um pouco moroso, mas todo ano nós temos notícias, inclusive essa semana passada, foi entregue ao prefeito, né, o seu xará, o Daniel,
um projeto de reurbanização que foi protocolizado lá no registro de imóveis, de um loteamento que tinha sido constituído a priori irregular, né? A pessoa não fez o registro daquela incorporação com antecedência, seguindo todos aqueles ditames legais, aprovação do projeto, né? Que primeiro precisa aprovar na prefeitura para depois ir para o registro de imóveis, mas isso dá para a gente, vamos dizer, convalidar, né? Juridicamente falando. Sim. Agora, a questão é a seguinte, quando que a associação é, vamos dizer, obrigatória e quando que a associação é facultativa? Como a gente tem alguns condomínios que foram instituídos antes dessa questão da existência formal da associação, a gente tem que observar o estatuto desses loteamentos, se é que existe estatuto. Então, se existir, que alguns, mesmo sendo antigos, uns 30, 40 anos, têm um estatuto bem, vamos dizer, pobre, mas existe um Você regramento. está falando do estatuto do quê? Da Associação de Moradores? Não, o estatuto Do loteamento. do loteamento. Ah, tá. Tá? Mesmo ele não sendo constituído sob a lei de loteamentos, eles às vezes têm um estatuto. Mas esse estatuto ele tem que ser registrado lá no cartório de registro de imóveis, para ele ter validade e oposição contra terceiros. Sim, mas eu já vi casos da pessoa entregar, vamos dizer, a documentação e não ter feito o registro. Ou então a pessoa faz o registro da gleba e não faz o do estatuto. Entendi. Tá? Mas vamos pensar na hipótese que não tenha nenhuma norma prévia com relação, mesmo porque, via de regra, claro, se ele foi constituído de uma forma irregular, ele está sem papel algum. Sim. Então, a situação é de fato, não é de direito. Essas associações, elas acabam tendo uma adesão, embora não seja obrigatória essa adesão, porque eles acabam fazendo um trabalho, vamos dizer, de administração, de benfeitorias, tem a questão da vigilância, do paisagismo, da própria segurança, enfim, né? Então, eles fazem um trabalho, vamos dizer, colaborativo. Então, as pessoas acabam aderindo por conta do serviço que é prestado. Mas, na maioria desses casos, não existe a obrigatoriedade. Então, nessa associação de moradores que eu advogo lá, vamos falar assim, 90% dos proprietários, porque tem escritura, né? Estão escriturados os terrenos, mas 90% aderiram, são associados. 10% não. Nós estamos falando de um loteamento de 85 terrenos, né? 85 unidades residenciais, o qual 10% não querem ser associados. E utilizam serviço de lixo, de coleta de lixo, utilizam a portaria, utilizam o aviso de correios, utiliza tudo, inclusive a água, que são de poços artesianos, que a associação foi lá, furou 2 poços, tem um tratamento e distribuição de água muito bom, efetivo e tal, usam e não querem pagar, e não querem ser associados. É nessa questão que eu até vivo conversando, né, com o administrador, eu falo, olha, não tem como você impor as regras da associação para quem não é associado. Ele não se associou, ele veio com uma carta falando que não tem interesse de associar-se, né? O fato é que, como advogado civil, entendo que o enriquecimento sem causa, que é um outro departamento, poderíamos entrar com uma ação, então, de cobrança. Mas trata-se de uma ação de conhecimento, para provar que ele está lá usufruindo, está de forma ilícita, aproveitando do dinheiro dos demais que contribuem para que aquele serviço esteja à disposição, e ele, de fato, só experimenta, goza de todas as benfeitorias, mas não paga. Mas sempre tem um ou outro que fala, não, mas existe um estatuto, houve uma votação. Tá, mas você não é oponível contra terceiro, só para quem está ali, é um clubezinho. Quem está no clube serve, quem não está no clube não serve, né, doutora? Sim, eu concordo com você. Eu faria a cobrança, sim, com base na questão do enriquecimento ilícito, porque existem despesas, né? Você tem, vamos dizer, usando uma analogia do tributário, você tem um fato gerador, né? Que é o uso dos bens em comum, da água, luz, hoje em dia da internet, né? Em alguns casos, né? Que se fornece a internet
até num espaço de coworking Sim, ou num salão de jogos, de festas, enfim. E tem a questão da limpeza, dos sim, serviços, porque ele sim. está usufruindo, É a né. poda, a limpeza da rua, a iluminação dentro do condomínio também é Sim. feito pela associação. Doutora, aí eu te pergunto, não sei se a doutora já teve alguma coisa nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa jurisprudencial e achei duas vertentes. Aqueles juízes que entendem que a associação não pode cortar a água, que fala que é algo essencial, geraria dano moral. Se a associação for lá e cortar a água porque não há contribuição. Primeiro que ele não é associado, ele está lá de forma inadvertida usando a água sem pagar, e a associação vai lá e corta. Já vi juiz condenando associações por dano moral, e eu já vi também juiz falando que poderia, porque enquanto não houver a contraprestação, é, em tese poderia. Mas eu percebo que é uma tendência que o juiz tem dito o seguinte, né, os tribunais, que a associação ela não é equiparada a, por exemplo, a nossa SAI da vida, né? Então ela não poderia cortar. A doutora já teve alguma coisa parecida? Sabe de algum posicionamento nesse respeito? Se as associações de moradores podem ou não podem? Se é melhor entrar com uma ação de cobrança pelo rito comum, né? E não cortar para não levar, não ter o risco de responder por um dano moral? Ou acha que compensa o risco? O que, que a doutora acha? Bom, eu não tive algum caso semelhante, Tá, mas eu vou falar, assim, pela minha lógica jurídica, né. perfeito. A gente está falando em princípios constitucionais. Perfeito. A gente está falando do direito à propriedade e a gente está falando também dessa questão da pessoa ter acesso à água, né, que é um bem, vamos dizer, inestimável à vida, Uhum. né. Só que a partir do momento que você é proprietário, você tem que aderir a normas sociais, né, a Perfeito. normas de conduta, Uhum. né, a utilização, tanto que a gente tem um capítulo no Código Civil, que ele fala sobre os direitos de vizinhança, a gente pode fazer uma analogia Sim. dentro, né, da Apesar de não ser um condomínio associado, mas ele convive com sim. outros vizinhos. Sim, a gente pode Sim, até na analogia permitida, né, na lei de perfeito. introdução, Sim. então a gente pode fazer uma analogia desse direito de vizinhança com esse direito de propriedade e em comparação com essas pessoas que não aderiram à associação, né. Uhum. Se você tem a limitação ao direito de propriedade e ao direito de vizinhança, então você tem como delimitar essa utilização desses recursos, né, Uhum. e de maneira alguma eu entendo que a pessoa pode ser, beneficiado com a própria torpeza, que é um princípio geral de direito. Então, Perfeito. assim, no meu raciocínio, não sei se foi um pouco romântico, mas eu creio que nós temos já 3 princípios. A gente tem o Código Civil, tem a Lei de Uhum. Introdução e a própria Constituição Federal, que garantem o direito dessa associação de moradores, que ela luta pelos outros que estão se Uhum. cotizando, Uhum. de pleitear sim esses valores e também fazer a suspensão dos serviços, já que não existe a colaboração, né. Exato. Penso assim também, mas eu costumo falar para aqueles que eu advogo que, olha, vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Aqueles que são associados, que nós podemos impor aquilo que foi votado em assembleia, esses terão as suas águas cortadas, porque foi decidido pela maioria e ele faz parte da associação. Está inadimplente, a gente vai cortar. Aquele que não está sujeito às normas da associação, do que foi votado em assembleia, ele vai ser tratado diferente. Infelizmente, eu costumo falar, não vamos cortar, mas a gente vai cobrar. E a Sim. cobrança dele vai ser por metro cúbico, e o metro cúbico de quem não é associado, eu sugiro que seja um pouco mais caro do que aquele que é associado. Eu costumo falar assim para aqueles que eu acabo advogando, né? Para quem é associado, tem um benefício de ter um metro cúbico da água um pouco mais em conta, porque ele participa do Do todo, rateio. do rateio de tudo. E aquele que só usa a água, a gente vai cobrar um metro cúbico um pouco mais caro, porque há um custo maior. E aí, essa é a orientação que eu dou lá. Mas, muito boa colocação, doutora. Os Obrigada. princípios de direito
Civil, constitucional, é só para quem entende mesmo, não é para qualquer um. Imagina. Doutora, questão de grilagem de terras, áreas desocupadas ou abandonadas, né? Existe ainda o que a gente chamava de grilagem profissional. Eu lembro que na faculdade o professor falava, olha, grilagem, mas por que grilagem, professor? Não, porque eles pegam o papel, colocavam um monte de grilo dentro de uma gaveta, colocava lá até o papel envelhecer, aí ficava amarelo e tal, isso, daí surgiu a grilagem. Eu lembro disso que o professor falava de direito civil. Existe isso ainda, doutora? Olha, eu vou te falar, teve uma situação, eu nem trabalhava com direito imobiliário ainda, eu estava no escritório, eu atuei uma época no direito do consumidor, e aí eu estava cuidando de uma usucapião que passa aqui pela região, inclusive, da Fernão Dias, Tá. lá naquela parte que divisa com Guarulhos, né, Uhum. do Rio Cabuçu. E o nosso escritório, o escritório que eu trabalhava, foi procurado por uma pessoa que se identificou como um delegado de polícia aposentado, que atuava nesse mercado imobiliário, e ele querendo adquirir esses direitos, né, dessa usucapião, porque ele queria participar, na verdade, desse processo, né, porque Uhum. tinha um interesse do Estado por essa área. Na verdade, o Estado estava fazendo a desapropriação para passar o Rodoanel. A Rodanel, sei. Aquela Então parte ali ele perto de Guarulhos. exatamente. Então ele vislumbrando esse benefício dessas áreas que estavam, Para vamos ser dizer, indenizado futuramente. exatamente. Aham. E era uma área ainda hoje ocupada por moradias irregulares, Sim. né? Muitas pessoas acabaram loteando à margem da Fernão Dias, Sim. né? Indevidamente, até correndo riscos, né? Porque tem muita poluição, enfim, ficou uma zona um pouco até meio degradada, né? E depois a gente foi levantar sobre essa pessoa e descobrimos que ele era um grileiro profissional. Caramba. Ele faz essa aquisição, né, dessas áreas que estão em litígio ou que estão em vias de desapropriação, e ele vai fazendo ofertas e vai querendo, vamos dizer, adquirir esses direitos de posse, né? Porque Sim. às vezes as pessoas têm realmente a propriedade consolidada do imóvel, mas às vezes elas têm só aquele direito de posse que vai passando de um para o outro e tal, e não deixa de ser um direito sobre vamos dizer, sobre a terra, só que na verdade ele não está 100% documentado, a pessoa não tem a propriedade, que a gente tem Sim. aquele conceito do direito civil da propriedade plena, né, e da E da null posse. propriedade, da posse. A Da posse, posse. ela ajuda, ela é um dos Uhum. requisitos, né, daquela Sim. propriedade plena, mas ela não basta por si só. Sim. Então, assim, foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, né? Porque ele era uma pessoa muito bem apresentada, tudo, mas ele age profissionalmente como um grileiro profissional. E depois eu descobri que tem empresas com o CNPJ que Caramba. fazem esse trabalho. Inclusive, na região de Mariporã, aconteceu um caso comigo, que eu estava fazendo um levantamento para regularizar uma área, fui na Secretaria da Habitação, levantei até um projeto de lei, fiz um levantamento bem assim amplo, porque eu fui ficando curiosa com aquela área, porque já tinham várias moradias estabelecidas, aí a prefeitura falou que já está dentro do processo de reurbanização, mas a cliente foi me dando algumas dicas e eu fui me interessando pelo assunto. Conclusão, aconteceu uma coisa incrível. O projeto desse loteamento está aprovado há 50 anos pela prefeitura, foi sancionado pela Câmara de Vereadores de Mariporã, só que não foi levado a registro no registro de imóveis. Então as pessoas não têm o título de propriedade, mas o loteamento está regular. Só que não sei por que cargas d'água não foi levado a Provavelmente alguém registro. pegou o dinheiro do registro e falou assim, vamos fazer o seguinte, olha, entre registrar e pegar o dinheiro e usar para outra coisa, vamos usar o dinheiro para outra coisa. Provavelmente.
Sabe o que Quanto que acontece? custa um registro desse hoje? Então, eu vou te falar. O registro da incorporação é um valor muito alto. É. Então, tem alguns loteadores que eles fazem uma coisa que não é muito saudável, mas eles acabam fazendo umas pré-vendas para eles Arrecadar o arrecadarem o dinheiro. dinheiro para conseguirem fazer o registro da incorporação. Aí as primeiras unidades são um pouco mais em conta para conseguir levantar o dinheiro. Exatamente. Mas o que eu fiquei indignada, só para concluir esse assunto, Uhum. é que 50 anos nunca ninguém fez esse levantamento. E aí, o que as pessoas fazem para adquirir a propriedade? Usa o capião. Nossa, Então, quer dizer, por conta da negligência do do loteador, loteador. as pessoas são compelidas a usufruir um imóvel que está, vamos dizer, regularizado. regularizado. Exatamente. Só faltou o registro. Ai, Mas para fazer o registro não compensa, porque tem que fazer o registro do loteamento inteiro, não daquela unidade, né? Exatamente. Mas aí eu fui também atrás da empresa, porque eu Tá. achei estranho, Daniel, de ter uma CNPJ, de ter o projeto de lei aprovado, ter um carimbo de aprovação, Sim. né? Que é hoje é o Grapoab, né? Tá. Naquela época não tinha o Grapoab, que é um órgão estadual que dá referenda, vamos dizer assim, né? Tá. O loteamento. Mas eu tenho um amigo que ele tem 55 anos de advocacia imobiliária. Tá. E ele conhece, assim, coisas que a gente nem imagina. Aí eu Imagina. consultei esse nosso colega Tá. e ele falou assim, Léa, essa empresa é de uma família de políticos muito influente. São profissionais, então. E eles fazem isso de uma forma profissional. Nossa. Exatamente. Mais um tipo de grilagem profissional. Exatamente. Porque faz o loteamento regular, mas contudo não completo, né? Sim. De forma incompleta. Acaba destinando parte do dinheiro que era para o registro para outros fins. Sim. Nos fins do bolso, né, doutora? Exatamente. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre contratos imobiliários. Sim. Né? Sobre os contratos imobiliários, eu queria saber sobre a importância de um contrato bem feito para evitar problemas futuros, porque a gente que é advogado, a gente sabe, né? Contrato mal feito é ruim até de executar. Sim. Isso é, se ele preencheu os requisitos para ser um título executivo extrajudicial. Sim. Que nem sempre os contratos imobiliários, seja ele de locação, compra e venda, alguns que eu faço para clientes e falo, olha, todo mundo tem que assinar, todo mundo tem que rubricar, tem que ter duas testemunhas, tem que levar lá para registrar ou para fazer reconhecimento de firma, tal. Normalmente pega a assinatura dos dois na última página. E acabou. Sim. Sabe, nós temos um título terrível, terrível. Né? Depois eu quero também que a doutora fale a respeito sobre de a gente pegar posteriormente a assinatura de testemunhas, como é que chama? Não presenciais. Não presenciais, tem um termo técnico, né? Até esqueci agora. Enfim, se é válido ou não e se dá para corrigir a questão da falta de testemunha fazendo a coleta dessas assinaturas de testemunhas posteriores, né? Então, doutora, vamos começar por aqui. Qual é a importância desse contrato bem feito? Quem é a melhor pessoa a ser indicada para fazer esse contrato? Eu já vou falar para quem vai nos assistir, sendo advogado, eu já vi colegas que não são advogados, que são lá corretores de imóveis, fazer alguns contratos, aqueles contratos do Google, tá? Que eu, sinceramente, fico triste de ver um corretor com modelos de contrato prontos, aqueles que não conseguem sequer modificar as cláusulas para adequar a realidade do cliente. É triste. Né? Então, vamos lá, doutora. Qual é a importância de um contrato bem feito? E quem deve fazer esse contrato, na tua opinião? Bom, um contrato mal feito é uma relação jurídica, vamos dizer, inacabada, né? Porque você adquire, vamos dizer, a segurança jurídica através do contrato. Sim. Um contrato particular, ele já tem, vamos dizer, um pouco de precariedade com relação à questão de você conferir se aquela pessoa é aquela pessoa, né? Porque a gente não vai fazer identificação datiloscópica, a pessoa apresenta um documento com uma foto, Princípio da boa-fé. Você acredita que aquela pessoa é aquela pessoa. Então já é complicado. Sim. Aí você imagina você fazer um contrato com um contrato, vamos dizer, de internet. Meu Deus. Triste. Sem colocar as normas que nós
normalmente colocamos, Uhum. né? Mas a questão, assim, eu visualizo, Daniel, o mercado imobiliário, ainda mais hoje, eu estou falando do panorama de hoje. É difícil aparecer um cliente com um imóvel e para receber 100% à vista e não ter nenhuma nuance. Não ter, por exemplo, uma união estável não documentada, não ter uma permuta envolvida, um parcelamento. Então, o que acontece? Um colega não habilitado do mercado imobiliário, um agente, um corretor, até um engenheiro, um arquiteto, que às vezes eles acabam querendo fazer o nosso trabalho, né? Até para não perder o cliente, Sim, vamos dizer assim, sim. eles acabam fazendo essas minutas padrão e eles esquecem dessas nuances, né? Porque não é o dia a dia desse profissional. Então, isso que as pessoas precisam entender. Quando você procura um profissional da área, ele vai verificar questões que às vezes um corretor de imóveis não vai se atentar, um engenheiro, um arquiteto não vai se atentar, né? A gente está com muitos problemas com relação a essa questão de união estável, né? Então, às vezes, a pessoa declara que ela é solteiro, mas ela convive há 10 anos e tem prole, e se essa união é desfeita por qualquer motivo, você já tem uma briga jurídica, porque Sim. a pessoa não consta, não figura, às vezes ela nem contribuiu para aquela aquisição, então você vai ter que ficar discutindo primeiro se existe essa relação de fato, né? Para depois ver se ela tem direito ou não tem direito. Então, além dessa questão, vamos dizer, de qualificação, a gente tem normas que a gente coloca no contrato, até por conta de dar um problema, porque as pessoas esquecem, por exemplo, que pode ter uma incapacidade no meio do caminho. Eu falo assim, a pessoa assina hoje, ela sai do cartório, Deus o livre, acontece alguma coisa, bate a cabeça, tem uma amnésia. Pois é, e para provar que ela estava boa naquela época. Aí a gente, né? Então, assim, o advogado, até o meu esposo é engenheiro civil, né? E ele fala assim: nossa, mas você só pensa no pior. Mas eu falo, ser, né? Luiz, a questão não é pensar no pior. Eu tenho que prever as situações, porque o cliente também, se tiver uma adversidade no contrato, uma inadimplência, ou até a não entrega do imóvel, né? Sim. Que a gente já teve notícias de casos da pessoa não querer entregar o imóvel, falar assim, me arrependi de vender, e não entrega a posse e não devolve o dinheiro. Então tem N situações, isso em condomínio de luxo, tá? Não pensa que é coisa de pessoas de baixo nível aquisitivo, que não é, tá? Aqui na nossa cidade. Então, assim, o advogado, ele é essencial, no meu ponto de vista, na confecção desse contrato. Certo. Tá? Porque ele vai prever todas as hipóteses, tanto com as partes quanto com o bem, né? Porque a gente está envolvendo pessoas, né, com ânimos diferentes, com ideias diferentes, e um imóvel. E de preferência, no meu ponto de vista, né, sendo justo, toda vez que você tem um advogado de um lado, eu acho sempre bom ter um advogado do outro lado. Que nem normalmente eu faço minutas de contrato de compra e venda. Eu pergunto para a parte que está comprando, né? Se eu atuo pelo vendedor. Sim. Você tem advogado? Tenho. Você não quer levar a minha minuta para que o teu advogado leia, revise e aprove? Né? Porque assim, acreditar num advogado da outra parte, eu acho assim, não é um bom negócio. Porque eu advogo para o meu cliente. Sim. Eu vou colocar cláusulas penais, vou colocar condições que vão favorecer o meu cliente. Se não tiver um contrafreio do outro lado, é como se eu fosse o Banco Itaú. Desculpa aí, Itaú. É como se eu fosse um banco. É um contrato impositivo, que tem lá regras de adesão, né? Então, eu acho que um contrato justo sempre tem que ter 2 profissionais de qualidade dos 2 lados, que aí você tem um contrato, uma minuta de contrato, né, bem elaborada, revisada, e que aí a gente vai ter lá um equilíbrio
de obrigações, de Sim, direitos, sim, né? direitos e Porque obrigações. é muito difícil você ser um advogado Sim, bem equilibrado se você advoga para os dois, sendo contratado por um, né? exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Eu também tenho essa precaução. Ética, vamos falar Exatamente, assim. exatamente. Porque adquirir o imóvel envolve uma questão financeira alta, né? E a E realização de um sonho, né? exatamente, que é uma questão, vamos dizer, imaterial. E Exatamente. aí, depois, se acontece alguma coisa, a culpa é sempre do profissional que está assistindo aquele cliente. Sempre, a culpa é sempre do advogado. Doutores, tomem cuidado. A culpa é sempre do advogado. Não adianta jogar a culpa no estagiário, é do advogado, né? Exatamente, É complicado, mas é assim mesmo, faz parte, né, doutora? exatamente. Doutora, vamos dar continuidade aqui nos contratos imobiliários. Nós falamos sobre contrato de compra e venda, né? Falamos de contrato em termos gerais. Eu faço muito contrato de locação, né? Eu sou um advogado que faço administração de imóveis, mas os imóveis é da minha família. Não faço administração de imóveis de terceiros. Então, assim, estou tranquilo porque eu sou administrador dos nossos imóveis. É, qual dica para fazer um bom contrato de locação? Outra coisa que eu gosto muito quando eu faço contrato de locação, inclusive distribuí uma ação de despejo hoje de um dos imóveis que eu faço administração, que eu fiquei chateadíssimo, porque eu fiz uma locação com calção e usando 30 meses lá da lei de locação, bonitinho, só que a calção que eu peguei foi de 2 meses, porque quando eu aluguei, o inquilino era super gente fina, era conhecido meu e tal, de 2 aluguéis de calção. Em razão dessa calção, eu não consigo pegar uma liminar para calcionar a ação de despejo para pedir uma liminar. E aí eu entrei com despejo normal, sem pedir liminar, porque tem calção. Se não tivesse nenhum tipo de garantia locatícia, eu poderia pedir uma liminar. Doutora, na tua opinião, não sei se a doutora faz contrato de locação ou não faz. O que é melhor? Calção, fiador, seguro-fiança, sem garantia? O que a doutora acha? Olha, eu estava conversando com um colega hoje, advogado, investidor, Tá. e aí ele falou para mim assim: eu gosto de locação, embora ele Uhum. tenha alguns imóveis à venda, né? Ele comentou isso comigo. Eu já não gosto de locação, Daniel, porque eu, infelizmente, eu optei pelo alto padrão. Então, eu construí imóveis de alto padrão. Uhum. Quando esses imóveis ficaram na prateleira, por uma questão, vamos dizer, do mercado, a gente optou pela locação para a gente recuperar um pouco aquele Sim. investimento. Uhum. Só que tivemos problemas com 2 locações de valor alto, né, Eu 2 achava que era só as inquilinos. casas mais baixas, alto padrão também tem Alto problema? padrão tem muito problema, E que vocês fazem o quê? muita discussão de Qual é a multa. garantia de alto padrão, doutora? Então, nesse primeiro caso, foi seguro fiança. Seguro É. fiança. E aí, o que que acontece? O seguro fiança tem umas pegadinhas. Olha aí. Eu não Então, conheço seguro fiança, que eu nunca fiz por seguro o fiança. seguro fiança, o que que acontece? Por exemplo, ele fala assim: eu vocês, tipo, tem a multa contratual. No meu caso, a multa contratual era R$ 20.000. Tá. O seguro fiança, ele cobre até 100% da multa. Então ele Até 100, então não é até, 100. não é 100. E aí todas aquelas garantias que a gente tem, aquelas coberturas que a gente tem no seguro, por exemplo, Uhum. pintura, danos elétricos, eles têm também um limite. Então o que que eles fazem? Eles fazem um cálculo proporcional a esses limites. Então eu vou te dar o meu exemplo nesse imóvel. O que que aconteceu? O inquilino ficou 5 meses, ele pagou todos os aluguéis, só que ele quis sair do imóvel, Quebrar o contrato. quebrar o contrato. Aplicação de multa. Exatamente. Só que a parcela do seguro fiança também era uma parcela alta, até Uhum. pelo valor da locação, enfim. Então ele inadimpliu o seguro fiança. Eu, para não perder a cobertura, eu paguei o seguro fiança e aí acionei Tá. a empresa, né. Que acontece? Aí eu descobri que realmente naquele pacote dos danos, nos R$ 50.000 aproximadamente de danos, não incluindo aluguel, porque o aluguel ele pagou, o que ele Uhum. inadimpliu foi os danos ao imóvel, Tá.
E claro, multa, não fez pintura no imóvel, Uhum. Desses 50 mil, a seguradora me restituiu 20 e poucos mil, o resto eu tive que demandar judicialmente, né. Caramba, então tem um seguro que é uma pegadinha. É. Então, assim, hoje eu não indico seguro, fiança. O Tá. que que eu indico? Existem algumas empresas que elas fazem um calcionamento, Hum. mas em cartão de crédito. É, Não conhecia é, essa modalidade de é. garantia. Tem uma empresa que depois eu Caramba, te que falo o legal. nome para não fazer Uhum. propaganda de Sim. graça, Olha, vocês podem nos patrocinar. né. E aí essa empresa, ela tem um Tá, sistema muito que interessante que ela legal. faz o calcionamento, né. Uhum. Ela faz mês a mês, mas Tá. ela faz, de uma forma que o proprietário fica garantido e o inquilino também não tem que dispor daquele valor de uma vez só. É um Uhum. sistema muito interessante. E eu tive uma segunda locação Uhum. que aconteceu essa contratação e que foi muito feliz, deu Sim, tudo certo. legal. Ela também não precisamos acionar. Mas terceira, que inclusive foi recente, eu tive também 2 inquilinos de alto padrão Uhum. e fizemos com fiador, Tá. com os próprios pais, dos inquilinos, né. Uhum. Levou a E registro a fiança na matrícula do imóvel não, da não garantidor? levamos a Não? registro, a imobiliária fez uma choradeira, tal, porque eram clientes muito importantes, Uhum. que giravam muito lá para a imobiliária, então eles falaram: "Não, Uhum. não precisa, tá, não vai fazer isso, porque eles já alugaram 20, 30 imóveis e nunca deram problema". Então a imobiliária pediu, implorou para eu não fazer o Tá. registro. Uhum. Enfim, como é uma imobiliária que eu também tenho relacionamento comercial com eles, eu concordei. Tá. E aí que aconteceu? Teve uma chuva, não sei se você lembra, no final do ano tivemos um período de chuva horroroso, né, no país, Uhum. não foi só em Atibaia, e tivemos um problema no imóvel, a calha entupiu, entrou Uhum. água no banheiro, papapá, tiveram alguns danos no meu imóvel e em coisas deles, Particular, materiais, materiais. Tá. particulares. E aí a esposa desse inquilino surtou, falou que não queria mais ficar na casa, tal, e meu marido falou assim: "Não tem problema, vocês querem sair? Então vocês podem sair até o dia 10 do mês seguinte. Uhum. Vocês pagam o aluguel, eu não vou nem cobrar multa". Meu Tá. marido Uhum. topou, Abriu mão da multa para abriu desocupar. mão da multa para desocupar. Uhum. Conclusão, isso foi em outubro, Tá. tá. Novembro, que era o prazo, eles não saíram. Uhum. Aí dezembro eles não saíram, janeiro eles não saíram, eles ficaram na E casa o até aluguel? fevereiro, Pagaram? pagaram Tá. aluguel. Uhum. Só que acontece, depois que eles saíram do imóvel, ele não quis fazer a vistoria também, foi o que aconteceu naquele outro do Uhum. seguro fiança também, o inquilino não quis fazer vistoria, A vistoria da devolução das da chaves. devolução das Tá. chaves, e aí ele entrou com uma notificação extrajudicial, alegando vários danos, que o meu imóvel era inabitável, Nossa. que tinha vários problemas, inclusive pediram Isso para eu depois de restituir 4 de 4 meses meses, que eles ficaram eles morando no ficaram morando no imóvel. imóvel, inabitável, imagina. Inabitável, Triste, hein. exatamente. E eles me notificaram pedindo para eu pagar a multa para Você fez eles. uma contranotificação. Fiz uma contra-notificação falando assim: "Olha, vocês estão", inclusive teve uma questão de ofensa, meu Hum. esposo é idoso, a Uhum. esposa dele xingou meu esposo na frente de 2 pedreiros que trabalham para mim em outra obra, e foram lá gentilmente fazer a manutenção do imóvel, e ela tocou Uhum. meu marido e os pedreiros da casa. Eita. Então foi uma questão bem complicada. Mas o que que eu aconselho? O que eu estava conversando com outro colega hoje de manhã. A fiança com base no imóvel, né, na garantia imobiliária, no meu ponto de vista, ainda é a melhor Melhor garantia garantia. para imóveis, vamos dizer, de médio e alto padrão. Uhum. Para imóveis de baixo padrão, a gente sabe, eu estou falando baixo padrão, não que a qualidade do imóvel seja ruim, mas estou falando pelo tamanho do imóvel, pelo Sim. acabamento, E pelo valor do aluguel mesmo. É, exatamente. porque vamos falar assim, olha, um aluguel de até R$ 1.500, R$ 2.000, eu considero de baixo padrão, Isso, né. isso. Agora uma locação de um imóvel que ele é acima de 10, 15, R$ 20.000,
é uma outra realidade, Sim, né? Porque é um outro imóvel, outra localidade, você vai ter materiais dentro do imóvel que são caros, sim. pintura são premium, diferente dos imóveis que eu faço administração, que são imóveis de baixo Padrão de padrão de acabamento. acabamento. Isso. Então, deu problema de pintura, eu sei que para pintar aquela casa eu não vou gastar mais de R$ 1.000, né? Comprar uma lata de tinta média de R$ 300 Sim, sim, e eu mesmo vou lá final de semana e pinto, né? Não precisa nem de um profissional. Então, é uma coisa. Agora, alto padrão para fiança, aí eu acho que sim, vale a pena, né? sim, com Me fala uma coisa, certeza. essa fiança, que não houve o registro lá na matrícula do imóvel, não correria o risco de ele ter, sei lá, virado um devedor insolvente, um fiador sem garantia? Né? Porque assim, pensamos assim, o registro da fiança num imóvel de um fiador, né? É lógico, ele vai apresentar lá, olha, eu tenho 3, 4 imóveis, né? Você pode escolher um e falar, olha, eu quero que seja registrado nesse imóvel aqui, que não é da tua moradia, a garantia locatícia. Ou você pode deixar quieto. O fato é, quando você fez a fiança, você tinha certeza que ele tinha vários imóveis. Sim, Isso você tinha certeza, pelo sim, menos. Então, tá. Mas a dica é a pessoa que vai lá fazer a sim. fiança. Se ele tiver só um imóvel, eu acho que seria arriscado você fazer Com a fiança só com um certeza, imóvel. com certeza. No mínimo 2 ou 3 imóveis para você Sim, aceitar o fiador. sim, Né? porque tem a Questão de questão segurança. isso, e o bem de família, né. É, A gente tem 2 tipos de bem de família, sim. né, e cada vez que passa, os tribunais têm entendido que a proteção do bem de família, ela tá ampliada, né. Uhum. Então a gente realmente tem que se resguardar. E aquele fiador de uma locação comercial, o qual ele é sócio, ele dá a casa dele. Ele não abriria mão, em tese, da quota parte da casa dele? Vamos supor que ele é casado, né? E ele dá o imóvel dele como garantia, ele é fiador do próprio Sim, do galpão, empreendimento, sim. empreendimento. Em tese, ele abriria mão, né? A empenhorabilidade pelo bem de família. Quando você dá o teu bem para o teu próprio negócio, como sendo fiador, você abriria mão da empenhorabilidade, né? É, Em tese, exatamente, pelo menos em tese. exatamente. E uma coisa, eu já vi decisões que afastam, por exemplo, a parte do cônjuge. Então Tá. vamos dizer, esse imóvel é dele e da Se esposa. não tiver Ele outorga é uxória, sócio não, mesmo mesmo com a outorga? mesmo com outorga, porque aquela história, ela não é Hum, sócia, tá, né. entendi. Ela não é sócia E do ela não pode do abrir a mão do imóvel, da residência da família. sim. Então é Legal. uma questão, vamos dizer, é uma saia justa, né, Saia justa. porque 50% não vai penhorar, Exato, né. E exato. se tiver prole então, né, Ixi. ou então alguma pessoa também com uma questão de capacidade reduzida, né, hoje em dia a gente tem muita proteção legal Uhum. sobre pessoas que têm, doenças, né. Sim. Eu tô com um mandado de emissão de posse em Bragança Paulista, que eu estou lutando vai fazer 1 ano e meio. E tem um senhor acamado dentro do imóvel, né, é surdo, cego e acamado, e em razão dessa pessoa eu não consigo fazer a emissão de posse. Houve uma adjudicação judicial e para me emitir o meu cliente na posse do imóvel, está sendo uma luta, uma luta. Triste. Eu tive um caso de locação, inclusive, que eu recusei, vamos dizer, a ficha do cliente, porque Tinha. eu pedi os documentos, porque a gente Hum. estava tendo muito problema de entrar gente no condomínio Uhum. para passear, para conhecer as casas, a pessoa não queria alugar nada, queria Uhum. só falar que entrou no condomínio ou na casa XPTO. Tá. E aí eu comecei a pedir para os corretores me mandarem o documento. Ó, quem que vai visitar a casa? Como tem que fazer o cadastro? Falei, manda para mim que eu faço o cadastro na portaria e já Uhum. autorizo os 2 clientes a entrarem com o corretor. Uhum. Aí eles me mandaram as 2 CNHs e tinha uma CNH com uma foto de uma moça com um turbante na cabeça. Eu falei, acho que ela está Uhum. fazendo tratamento oncológico. E aí, claro, como uma boa profissional, eu fiz a pesquisa pelo Sim. CPF, que eu estava com a CNH em mãos, e Uhum. descobri que ela tinha uma ação realmente sobre esse tratamento, né, ela tinha pleiteado inclusive, alguns benefícios Tá. legais, né. Mas conclusão, eu fiquei preocupada, Daniel, porque era um imóvel de 5 suítes, Hum.
O rapaz era solteiro e eu até perguntei: a mãe vai morar com ele? E falaram que não. Aí eu achei, pelo padrão do imóvel, pelo tamanho, pelo valor do aluguel, né? Alugar para aquela pessoa seria um pouco temerário. Comecei a Sim. pedir documentação dele, RPJ, aí falou que não tinha. Falei, poxa, mas o cara tem uma fábrica, não declara imposto de renda. E como que eu vou saber se ele tem rendimento suficiente? Porque movimentação bancária, o dinheiro entra, o próprio nome já diz, exatamente. Então eu precisava de alguma coisa um pouco mais robusta. Comprovante de renda e não de movimentação bancária. Exatamente. E aí, quando eu vislumbrei aquela situação da mãe, eu fiquei com medo. Eu falei assim, se ele coloca essa mulher dentro de casa... Que fique assim, consignado que, gente, isso não é preconceito, não é nenhum tipo de, assim, né... segregação. Não é. O fato é que nós falamos de negócios. E negócios, você coloca todos os riscos em cima da mesa. Sim. Né? A gente não pode ser hipócrita de fazer negócios mal feito, né? Sim. Ou decisões mal tomadas. Sim. Que depois vem a consequência. Exatamente. Né? E fez muito bem. Porque assim, aquela questão, mas vocês estão sendo, vamos dizer, desumanos, seria uma questão humanitária, mas se for uma questão humanitária, eles podiam ser acolhidos por um parente, sim, né, por um amigo, sim, sim. Né? Eu não conheço as pessoas, sim. Não sei da índole, né? Sim. Então, assim, para acolher, inclusive ela usou esse benefício do tratamento, ela estava pedindo uma medicação de alto custo, em paralelo, ela entrou pedindo o PCD para adquirir um carro, né? Aí eu fiquei achando um pouco incoerente. Falei, uma pessoa que precisa entrar com a liminar para pedir medicação de alto custo, tem dinheiro para comprar um carro no PCD? Então, isso me deixou um pouco cismada. Algumas situações inconsistentes, né? Algumas informações que não batiam. Exatamente. Né? Bem, vamos lá. Doutora, estamos com 1 hora de gravação aqui no nosso podcast. Vamos então para os finalmente. E nós estamos aqui agora num assunto muito legal, que é a questão de direitos de vizinhança e conflitos comuns, né? É a questão de como evitar esses conflitos de vizinhos. A gente sabe que viver em sociedade não é fácil. Barulho, muro baixo, som alto, churrasco fora de horário, né? E como, doutora? O que você acha a respeito da questão de direito da vizinhança, né? Sobre os conflitos mais comuns, a questão de obras que invadem terreno do vizinho, né? Limitações legais ao direito subjetivo da propriedade, o uso do solo e restrições municipais. Olha, fica à vontade recentemente teve uma decisão, acho que o mês passado, nós estamos em abril. Sim. Em março teve uma decisão que uma proprietária foi convidada. Uma proprietária da onde? Proprietária de um apartamento, se não me engano, em São Paulo, por questão dessas questões de vizinhança, dela, vamos dizer, ser uma causadora de problemas, ela foi convidada a se retirar. Nossa, doutora, eu fiz um podcast, fazendo só um adendo aqui, fiz um podcast na semana passada, sexta-feira, e estive aqui a honra de receber o doutor Diamantino. E nós estávamos falando exatamente sobre a questão de a Assembleia fazer uma votação para expulsar um condômino. Sim. E a doutora está falando de uma questão exatamente sobre isso. Sim, judicial, o juiz concordou. Então foi decidido... Foi decidido judicialmente. Em Assembleia ou judicialmente? Em Assembleia. E aí depois foi levado... Foi levado de tanto ela reiterar naquela conduta inadequada... Foi multada, pelo menos? Eu não recordo. Acho que sim, né? Porque com certeza. deve ter multa nesses... Era uma pessoa, assim, que causava... Difícil de conviver. De gritar, de perturbar os vizinhos. Então, assim, eu fiquei feliz porque a gente sabe que realmente tem pessoas que não tem como conviver com coletividade. Ela tem como conviver no meio do mato com os bichinhos e olhe lá. Mas em sociedade, a gente precisa, né, ter as normas de convivência. Sim, tem que ter. Porque não dá, cada dia mais as pessoas, elas às vezes vêm, por exemplo, numa cidade como a nossa, que é tranquila,
E a pessoa às vezes quer parar o carro numa avenida, De ela não contramão, entende, na ela não contramão. entende que a avenida, né? Ninguém para o carro na Avenida Paulista. Eu não sei por que Exato. as pessoas querem É porque parar aqui o é carro. interior, eles acham que aqui é interior pode tudo, né? É complicado, mas a É. gente vê os paulistanos vindo pro interior e às vezes eles subjugam a gente, Sim. né? E não é bem assim, gente, pelo amor de Deus. Agora, teve uma questão interessante com relação a direito, essa questão de muro, de direito de vizinhança, né? Sim, Antigamente, as pessoas não gostavam de fazer muro, né? Hoje em dia a pessoa está se murando até por questão de verdade. proteção. Hoje o excesso de altura de muro É, em alguns lugares, né? exatamente. Colocou ofendículos que são proibidos numa altura muito baixa. Tá. Eu tive um caso de uma regularização recentemente e o fiscal ele vai bater trena, literalmente, Uhum. para ver recuo, para ver Tá. questões edilícias. Uhum. E ele atentou que o ofendículo Ultrapassava a linha? ele estava no muro, mas o muro era inferior a 2 metros, Daniel. E aí, como a legislação, se não me engano, é 2,10 m, tem que ter uma altura X para colocar aquele que machuca, sabe Sei, aquele arame aquela assim. serpentina, Aham. isso. Então, ele pediu para retirar o ofendículo ou para elevar o Elevar o muro. muro para colocar em cima, para não ter Exatamente. risco de alguém se machucar. Exatamente. Então, você vê que essas questões de São regras. E me vizinhança. fala uma coisa, essa regra por exemplo, da altura do muro, né? Que é o muro lindeiro. Sim. Aonde que tá essa regra? Então, na questão residencial, teoricamente a gente não tem. Existe Quando a lei gente municipal compra- para isso, regulando? Não. Não tem. A gente tem a legislação dos condomínios, Tá. né? Quando eles fazem os estatutos hoje, eles estão fazendo esse regramento, porque também acontece Mas é um isso. regramento interno. Interno, A lei, exatamente. projeto de lei municipal, Não. estadual, federal, não tem isso. Não, Nossa, sério? sim. Você vê gente como eu tem a sou questão- leigo em algumas coisas de Imagina, direito a gente tem a imobiliário. questão dos recursos, porque é o Tá. seguinte, eu vou falar porque eu sou sócia de um escritório de engenharia, Sim, né? aí tem conhecimento, lógico. A questão do recuo, por que existe aquele recuo do Código Civil de 1,5 m, Sim. né, do Inclusive a outro? prefeitura não deixa ninguém mais construir se não tiver os recursos. Isso. Esse recuo lateral, às Uhum. vezes tem alguns zoneamentos que permite você colar um lado, Tá. porque a testada é pequena, Tá. senão você ia ter uma tripa, vamos dizer, Sim, uma casa tripa. uma tripinha. Mas você tem que ter um recuo pelo menos de um dos lados. De um dos lados. Exatamente. Não precisa ser necessariamente no fundo e numa lateral. Pode ser só numa lateral, no caso. Só numa lateral. Tá. Tá? Mas tem que ter um Tem recuo. que ter um recuo. Por que a Tá. gente precisa do recuo? Por Porque quê? a gente Explica. precisa de ventilação Hum. e iluminação. Porque você concorda, se você colar a casa, Você coloca um vitrô pro lado do vizinho. você não tem como, Eu tô brincando. porque você já está colada na casa Não do pode. vizinho. Exatamente. Você levanta o muro até lá em cima e coloca um vitrozinho lá em cima. Então, fazer uma clarabóia. Teve alguns projetos que fizeram em loteamentos pequenos Aham. que tem clarabóias e são, assim, projetos muito Mas inteligentes. pode colocar clarabóia? Pode colocar. Porque não é um vitrô, é só para Sim, ventilação, lá em sim. cima. Mas a clarabóia, ela resolve a questão da iluminação desde que você esteja atendendo ao recuo mínimo Tá. daquele zoneamento, Uhum. né? Quer dizer, você quer fazer, por exemplo, um lavabo no meio entre a cozinha e o banheiro, Uhum. a sala e a cozinha. Tá. Você quer fazer um lavabo que não estava previsto no projeto original. Só que o que você não tem para fazer o lavabo? Você não tem a ventilação. Ventilação. Então, você consegue fazer com a clarabóia e a ventilação você faz forçada. Clarabóia é aquele domo que a gente fala, que é em cima. Exatamente. Não é lá na lateral, é em cima. Em cima Tá. o domo, que ele pode ser É que eu tô pensando de naqueles que é acrílico. tijolinho vazado, sabe? Também, Você coloca no vizinho, assim, já no lindeiro mesmo. Sim, mas sabe? a clarabóia ela pode ser de acrílico ou pode ser Aham. até de vidro. Ah, tá. E ela não precisa ter a ventilação, mas hoje em dia nós temos uma empresa, inclusive, que ela fabrica ventiladores Sim. de ventilação forçada. É igual o que tem nos motorhomes, aqueles que você liga, ele Isso. ventila. E É pra uma clarabóia lavabo, Tal. E para lavabo, eles aprovam, Que legal. inclusive, regularizar o imóvel com esse tipo de ventilação. No projeto. No projeto. Exatamente. Tá. Legal. Já faz aprovação com esse tipo de lavabo com o domo e com a ventilação forçada lá. Sim.
Agora, Legal. só para concluir a questão do muro, Uhum. se a pessoa faz um muro muito alto, o Hum. que que ela está fazendo com o Tá vizinho? tirando o sol do vizinho. Tá exatamente, tirando o sol e a ventilação, Uhum. né? Porque às vezes o Exato. imóvel é pequenininho, Sim. tem janelas pequenas. Se você faz um muro muito alto, você segura tudo. Você Exato. segura o vento, você segura a chuva, mas também segura o sol. Sim. Então, existe, vamos dizer, uma plausibilidade, um bom senso, né? Que o muro normalmente é feito de 2 metros a 2,5 metros. Uhum. Os muros laterais, os muros divisores, que a gente tem os muros de fundo, que normalmente a gente faz os arrimos, né? Quando o lote é Uhum. irregular. Esses muros, eles podem ser mais altos porque eles estão Segurando a terra. Parte da exatamente. terra. Então, vamos dizer, numa divisa de costas com costas, Sim, normalmente, sim. né? Então, esses a gente permite, né? Tá, entendi. Muito boa colocação, doutora. Doutora, eu acho que por hoje a gente conversou bastante sobre direito imobiliário. Nós temos muito ainda a conversar. Já quero deixar aqui o meu convite para um próximo podcast para a gente falar sobre outros assuntos. Eu quero muito falar sobre essa questão de tokenização, blockchain, né? Blockchain. Blockchain. Eu não sei o que que é, já ouvi falar assim por cima, mas isso vai ficar para um outro podcast. Porque Tá vai ser um joia. podcast um pouco mais tecnológico, para a gente Tá falar sobre o joia. direito de. A gente fala sobre IA. Perfeitamente. Vamos falar porque isso é muito bom. Na aplicação do dia a dia mesmo do advogado, Sim. né? Os riscos de usar IA também no nosso Sim, dia a dia. sim. É um bom tema para a gente vir aqui gravar novamente. A doutora já está convidada. Obrigada, Tá Daniel. bom? Obrigada. E você que está nos assistindo, eu quero agradecer por estar aqui conosco até agora. Aproveita que você está aí assistindo no YouTube, já dá aquele like, já começa a nos seguir. Doutora, tem algum contato, um site que algum colega queira entrar em contato com a senhora, que consiga te encontrar? Deixa um contato da doutora, se a senhora quiser, lógico. Tem o meu Instagram, é o lea.rosa.adv.imob e o meu telefone é o 947590203. Estou à disposição dos colegas e te Sim. agradeço demais. Eu Foi que muito agradeço. gostoso esse Eu bate-papo. que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Foi engrandecedor, foi assim, algo que trouxe luz a muitas dúvidas que, assim como eu, tenho certeza que outros colegas também têm. Foi um prazer mesmo. Um prazer. Igualmente. Obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado a todos. Até a próxima.